eu acho que a gente, como líder ou a empresa, nós temos responsabilidade com o desenvolvimento do outro que está trabalhando para a gente. Claro que nós temos responsabilidade com o nosso próprio desenvolvimento também, mas eu diria mais, se você lidera pessoas, você tem que empurrar essa pessoa a evoluir. Ou deve, pelo menos. É assim eu vejo. Então esse era um pilar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do MotiveCast. Você que já é da casa, você que nos acompanha aqui, sabe que o nosso objetivo com esse programa, nesse episódio aqui, é te ajudar a evoluir nos 3 pilares mais importantes da sua vida. No pilar emocional, no pilar intelectual e no pilar profissional. E para isso a gente traz aqui pessoas que têm um alto valor de conteúdo, pessoas que têm uma experiência de vida marcante e pode transformar isso em conteúdo que vai transformar a sua vida em um desses 3 pilares. Eu sou o Lucas Vieira e o meu objetivo aqui é contribuir para o teu crescimento, para que você se torne uma pessoa com pilar mais firme dentro dessas 3 modalidades. E o convidado de hoje é um cara muito especial, um cara muito gente boa. Eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui só para você sentir o peso de quem a gente trouxe aqui. Esse cara, ele começou a sua trajetória com grande background artístico no universo da música. Passou por várias bandas como Hanoi Hanoi e Heróis da Resistência. Também ele foi um cara que foi pioneiro nessa questão de tecnologia aqui no Brasil, nessa questão de agência. Foi um cara que chegou à cadeira de CEO, foi presidente Latam. Então é um cara que tem uma bagagem enorme. Ele vai falar um pouquinho aqui de toda essa experiência com vocês, porque o currículo dele é enorme. Tem várias outras coisas aqui que eu tô louco pra gente discutir aqui, e são temas interessantes que eu tenho certeza que vai te ajudar aí, de alguma forma, nesses 3 pilares que a gente comentou. O nome dele, ele é mais... Bom, na verdade o nome dele, se eu falar vocês vão saber quem é. Mas se eu falar que é Edmardo, agora ficaram com uma pulga atrás da orelha, né? Bom, o nosso convidado de hoje é o Gali, mais conhecido como Edmardo Gali. Irmão, seja bem-vindo. Que delícia, brigadíssimo, muito bacana. Apresentei direitinho, faltou muita coisa, né? Imagina. Antes de você se apresentar, antes de você falar qualquer coisa, eu tenho uma pergunta estratégica. Chuta. Por que as pessoas ou por que as empresas te contratam para palestrar? Porque... Ninguém nunca fez essa pergunta para você, né? Já. Eu, na verdade, estou finalizando um livro que é exatamente essa história da minha vida, que é de rockstar até CEO de tecnologia. E é uma vida que, assim, ela fala de superação, porque... e esse é o tema central que eu trago nas palestras. Por 3 vezes eu perdi tudo, né? Então eu fui muito cedo, eu montei bandas de rock, minhas bandas fizeram um sucesso enorme, enfim. O Hanoi Hanoi tem Totalmente Demais, que é uma música que foi regravada pelo Caetano Veloso, pela Anitta. O Heróis tem Só Pro Meu Prazer, enfim, vários sucessos. E aí a minha banda acaba, de repente eu fico sem nada. E aí me reinvento, etc e tal, e vou para dramaturgia, para televisão. Na época eu namorava uma atriz, ela tinha um projeto e a gente transformou esse projeto em seriado, virou Confissões de Adolescente. A gente lançou a Débora Seco, lançou um monte de gente. E eu escrevi quase todos esses episódios junto com a Mariana, essa minha namorada. E aí perco tudo de novo, volto para casa da minha mãe sem R$1 aos 30 anos de idade, numa vergonha enorme, assim, né? Porque o homem, ele quando perde tudo... A mulher, quando perde tudo, ela começa a vender empadinha para vizinha, não sei o quê, e ela vai indo, ela paga a faculdade dos filhos, ela faz uma vida. O homem, quando perde tudo, ele se joga pela janela, né? Porque tem esse peso masculino. Enfim, volto para casa da minha mãe, me reinvento, a internet chegando, monto uma empresinha, uma agência digital com 2 amigos, da mesma forma que eu montei banda, que era numa garagem, com amigos e sem nenhum dinheiro. E essa agência vira a Ogilvy Interactive no Brasil, é comprada pela Ogilvy, vira uma grande agência. A gente lança o primeiro site oficial do Ronaldo Fenômeno, do Romário, enfim, vira uma coisa grande. Dali eu venho montando empresas de tecnologia. Mas essas reinvenções, como é que a gente faz, né? Quando a gente cai, quando a gente zera na vida, como é que a gente se levanta? Esse ponto
é um ponto de muita dor para todo mundo, e todo mundo passa por isso. A vida, ela bate certinho onde tem que bater em cada um para ele cair. Você pode ser forte o quando for, que a vida vai te dar um soquinho no lugar certo, você vai cair de joelho. E como é que levanta? Como é que você se levanta, se reinventa e se recria e volta enfim, a fazer sucesso, a ter, né? Eu fiz isso 3 vezes, essa é a história da minha vida. E é isso que eu trago. Resumidamente falando, né? Resumi bem rapidinho, mas enfim, é isso. Essa capacidade de se reinventar é fundamental, porque fazer sucesso não é a coisa mais difícil do mundo. A questão é que, de uma maneira geral, esse sucesso, ele some e você tem que se reinventar e aí fazer de novo, né? Eu fiz 3 vezes isso. É muito comum você conhecer um artista que fez sucesso e desapareceu. Isso todo mundo conhece. Já uma pessoa que fez sucesso, desapareceu e aparece de novo, se reinventando num outro tipo de área, é mais raro. Eu fiz 3, então alguma coisa eu sei sobre se levantar e se reinventar, né? Se continuar caminhando, né? Keep moving forward. E é engraçado que foram 3 ramos totalmente diferentes, né? E Caraca. Aí hoje eu trago esse... Tem um espetáculo que eu estou querendo muito montar, que são os CEOs do rock. Porque tem grandes CEOs que são músicos, né? Enfim, tem vários aí no mercado. O que essa alma artística traz de diferente na gestão desse CEO, desse diretor, enfim, né? Esse é um outro tema. Mas, enfim, é também o tema da minha vida. Eu venho do artístico para ser CEO, enfim, diretor ser presidente executivo. De empresa, presidente Latam ainda, que é uma categoria aí que exige muito da pessoa, né? Exige muito do executivo. Eu acho tão interessante esse tema da cadeira do CEO, né? Como é uma cadeira, eu até estava escrevendo sobre isso. É um lugar bastante solitário, né? A cadeira do diretor executivo, do CEO, de alta gestão, né? Você está sozinho, na verdade. Você tem a sua equipe, mas você está sozinho, né? E você tem que dizer, vamos por ali, né? E você erra. É uma responsabilidade enorme, né? Mas você tem que aceitar seus erros. Isso é a primeira coisa, porque a gente erra, né? Vamos por ali. Aí, puf, bate na parede e todo mundo fala, pô, cara, você não falou pra gente ir por ali? Falei, mas agora a gente vai por aqui, vamos lá. Eu errei. Dessa vez fui eu que errei. Mas vamos por aqui agora. Agora me fala uma coisa, antes da gente continuar esses assuntos, que já deu uma pitadinha de que isso vai ser muito interessante. Eu tô ansioso aqui pra saber um monte de coisa que você falou e aqui minha cabeça já tá explodindo. Mas antes, eu quero saber, cara, esse nome aí, Edmardo Gali, como é que surgiu tudo isso aí? Edmardo era o nome do meu pai e supostamente meu avô fez na numerologia esse Edmardo. E foi um problema no começo da minha vida, porque eu era artista, tinha banda, né, de rock, pop. Mas seu pai chamava Edmardo também? Também. Então você é Edmardo Júnior? Não tem o Júnior. Não tem o Júnior, mas é Edmardo. É Edmardo Júnior. E o Gali é de mãe, né, do pai. Mas aí eu me lembro que na banda, Edmardo é um nome cá pra nós, assim, como empresário até interessante. Agora, como artista, Edmardo é como se fosse um tijolo, assim, que você né, bota na mesa, não dá muito. Eu fico imaginando na sua época de criança, né? Eduardo, Edmar, mas nunca Edmardo. Até hoje eu não uso muito Edmardo por causa disso, porque me chamam de tudo menos de Edmardo. Então, por exemplo, no Uber, meu nome é Dom. Eu boto Dom. Pronto. Isso veio quando eu era... Enfim, eu tinha escritório na América Latina, na Argentina, no Chile e tal. E toda vez que eu ia ao Chile ver a empresa como estava indo e tal, eles me chamavam de Dom, porque é da cultura deles, né? Uhum. Dom Gali. Eu falava, não precisa me chamar de Dom. Fica até estranho, parece uma coisa mafiosa, né? Mas eles insistiam, porque é da cultura lá do Chile, né? Uhum. E aí, no final, eu acabei gostando. Eu falei, Dom é um nome legal. Bom, agora, eu uso no Uber, uso em tudo que é lugar, é Dom. Pronto. Não precisa... Porque Edmardo é isso. Vira Edmar, vira Eduardo, Ednardo, que era um grande cantor. É um grande cantor nordestino. Vira tudo, menos o nome original. Menos o Edmardo. E aí, na época da artística, eu escolhi ser conhecido como Gali só. Então, assumi Gali. Hoje, tem muita gente que trabalha comigo e não sabe que eu me chamo Edmardo. Me chama por Gali e só conhece por Gali.
Ficou uma marca registrada, né? É mais fácil, eu acho, né? Enfim. Mas todo é que a gente fala, todo nome que pega vira nome de verdade, vira o primeiro nome, né? Assim como um apelido, né? Acaba virando nome. Virou galho. Mas você falou uma coisa interessante aí, que é a questão do se reinventar, né? O quanto a gente precisa se reinventar, seja dentro de uma equipe, seja dentro de uma organização, seja na nossa vida, né? A gente tem esses altos e baixos, como você falou, e você mais que ninguém tem essa experiência absurda de se reinventar. E eu queria que você explorasse um pouquinho mais sobre isso, que falasse mais pra gente desses insights que você teve. É um ponto de inflexão, né? Você chegou até ali e aí deu um problema e aí você falou, e agora? Eu vou pra onde? Eu vou pra cá? Eu vou pra lá? E eu achei muito interessante quando você falou que há essa coisa de a gente se sentir envergonhado, né? E como é que a gente pode superar essas adversidades que acontecem? Não dói, né? Eu acho que esse momento de queda é um momento muito comum, né? Todo mundo passa por isso, não tem quem se salve. Essa questão de se reinventar, eu confesso que a vida me treinou direitinho, assim, ela não deu chance não, assim, não foi nenhuma opção, assim, eu vou me reinventar agora, não, ela me zerou, assim, com 30 anos eu morava numa cobertura, tinha um BMW, isso, olha, há décadas atrás, não existia carro importado, e eu era garoto, né, então eu estava super orgulhoso disso. Em um período de 1 ano, 1 ano e meio, sei lá, o casamento acabou todo o dinheiro, eu com 30 anos volto para casa da minha mãe depois de ter vivido todas as bandas de rock, sucesso, etc e tal. É um sentimento destruidor, né? Assim, principalmente para o homem que tem essa questão social, né? O peso. Muito se fala das dificuldades da mulher na sociedade, né? Realmente uma sociedade masculina, machista, que tem dá menos abertura para a mulher do que para o homem. O homem ainda ganha mais do que a mulher, etc, etc. Agora, ninguém fala muito do peso que os conceitos sociais e o padrão social para o homem, né? O homem tem que ser bem-sucedido, ganhar muito dinheiro, ele tem que ter um monte de coisa para ser bem visto, né? E não é nada fácil você cumprir com esses padrões. E quando você perde tudo para o homem, dói bastante. Enfim, a vida me trouxe isso de uma forma, um soco na boca, assim, tuf. Então não tive muito jeito a não ser me reinventar. Eu acho que o primeiro passo é o mais difícil, né? E quando você leva uma pancada da vida, assim, você vê tudo negro na sua frente, né? A perspectiva é zero. Na sua cabeça, pensa eu lá, com 30 anos, eu pensava assim, lá num quartinho da minha mãe, né? Graças a Deus ela conseguiu me colocar lá. Mas eu pensava assim, cara, eu vivia na Ilha de Caras, né? Todo mês eu estava na revista Caras. Eu perdi a oportunidade, eu deixei escapar isso. Eu nunca mais vou ter nada, nunca mais. Essa era a visão. Essa é a visão que a gente tem quando a gente cai, né? A gente não tem perspectiva nenhuma. Então, como é que a gente dá o primeiro passo, né? Mas por que você pensou nisso? Você pensou nisso por uma questão de idade? Pô, fui muito novo, fui inconsequente, maturo, alguma coisa do tipo assim, ou não pensei bem? Tudo isso, não pensei bem, não administrei direito. Como é que eu posso ter saído de uma situação de estar numa cobertura e em todas as festas, né, assim, entrevistado pelo Amaury Júnior, pela Hebe Camargo, que era maravilhoso, pelo Jô Soares. Eu vivia nisso, né? Como é que eu consegui sair disso, voltar para casa da minha mãe? Uma semana depois que eu voltei para casa da minha mãe, eu me lembro que eu tinha um amigo meu me chamou para tomar um chopp lá no Rio. Eu sou carioca, né? Nessa época eu morava no Rio ainda. Esse amigo, ele era o Sheik, até ele era o baixista de uma banda chamada Biquíni Cavadão, vocês lembram dessa banda, mas fez muito sucesso. E um amigo muito carinhoso me chamou, pô, vem tomar um chopp. Eu não tinha R$1. Então eu fui para minha mãe pedir R$10 emprestado para ela. E nessa hora eu começo a chorar, numa vergonha, assim, numa dor. Como é que eu saí de uma situação de dirigir um BMW para não ter R$10 para tomar um chopp, né? Então tudo isso passa na cabeça da gente quando a gente cai, né? Então a gente
E principalmente assim, não é um momento de grandes esperanças, é um momento de dor, né? Você perdeu, você, enfim, levou um bom soco na boca do estômago da vida. E aí, eu acho que tem uma questão que é a seguinte, o primeiro passo que a gente dá, aliás, todas as religiões, eu não sou uma pessoa religiosa, mas, aliás, porque eu venho de uma família de psicanalistas, e você sabe que psicanalista, quando tem psicanalista em casa, Deus não entra, né? Fica do lado de fora. Então, não tinha Deus. Mas eu aprendi que todas as religiões falam desse primeiro passo como um passo de fé. O primeiro passo é um passo de fé. Porque você não acredita, você não acha que vai acontecer nada, mas você tem que dar o primeiro passo. Porque a vida tem uma mágica, né? Você tem que dar o primeiro passo para a vida dar uma respostinha. Ela tem uma questão energética aí de troca de energia. Você dá o primeiro passo, a vida responde. Aí você tem um pouco mais de energia para dar um segundo. Aí a vida responde. E assim você vai se reinventando, né? Assim, nesse momento eu descobri a internet, estava chegando no Brasil, enfim, fiquei fascinado eu acho que tem essa coisa de se fascinar pelas coisas, isso é importante, você está aberto a se sentir fascinado pelo novo, né? Quando era a música, era isso, depois veio a dramaturgia, eu queria escrever, queria conhecer pessoas interessantes. Me lembro que eu fui almoçar com o Paulo Coelho, em Paris. Olha que situação fascinante, né? Assim, e nesse momento, lá no porãozinho da casa da minha mãe, eu descobri a internet. E fiquei fascinado como a internet, obviamente, ia mudar o mundo, né? E mudou. Em 20 e poucos anos, a gente mudou tudo, né? Não existia nada, né? Não tinha internet, imagina isso. Era só broadcast, não tinha interatividade, nenhuma forma de comunicação era interativa, né? Naquele momento. Então, eu me fascinei por isso, e aí tem que ter acho que tem que ter um dadozinho de loucura também. Então, eu virei para 2 amigos e falei, cara, vamos montar uma empresinha para aproveitar esse novo mercado que está se criando, que se chama internet, digital, etc. E eles falaram, vamos. Enfim, aí a gente foi na casa de uma amiga, a amiga emprestou a garagem, um pedaço da garagem dela, a gente botou um computador, uma linha de telefone, e virou a nossa empresa. E dali foi crescendo, 2 anos depois, 3 anos depois, enfim, ficou bem grande, foi uma das grandes do Brasil. Caraca, essa sua reinvenção aí foi da água pro vinho, né? Literalmente. Você saiu da música, aí foi tentar tentar não, você conseguiu, pelo que eu entendi, entrar num outro nicho que era de atuação, nicho de teatro. E aí depois do nada você já estava trabalhando com computadores e internet. É interessante porque quando eu montei minha primeira empresa, essa agênciazinha, eu tinha um tino comercial legal, mas eu não tinha nenhuma técnica de administração, não sabia nada. A verdade é essa. E a gente não foi muito bem financeiramente, foi bem de mercado, mas... E depois veio uma escola muito interessante, que foi essa ideia de trazer empresas consolidadas de tecnologia para a América Latina. E eu fiz isso algumas vezes. Então, eu montava no Brasil, como a Zeta Global hoje é uma das maiores lá fora, né? E eu sou CEO da América Latina. E foi uma escola incrível de aprender a gestão, né? Como gestão, vendas, porque americano é muito metódico, né? Principalmente a parte de venda, Salesforce, reunião, pipeline, análise de pipeline feito pelo CFO semanalmente. É incrível assim, o método deles. Então eu tive aí uns 15 anos de escola. E aí, agora, um pouquinho antes da Covid, eu resolvi empreender de novo e montei a Codex. A Codex hoje é líder no Brasil, né, em reputação de marca, em análise de reputação. A gente faz isso para grandes políticos, para governador, para presidente, enfim, faz para o governo, faz para grandes empresas. Mas muito eu devo a essa escola dos americanos. Assim, foi onde eu aprendi, porque eu tinha o tino comercial de montar, de fazer, mas não tinha técnica. Né? Hoje, quando você olha para algumas pessoas assim que você tem mais contato, você se vê nessas pessoas ou
na situação em que você se encontrava no passado. Às vezes você fala assim, pô, eu me enxergo nessa pessoa aí, eu sei exatamente o que ela tá pensando e se fosse eu faria assim. E eu acho que é exatamente por isso que eu estou palestrando, estou lançando livro, né? Eu lido, por ser empresário, a minha empresa tem 100 funcionários, enfim, mais. Então eu lido muito com a juventude, com a turma nova, né? E me vejo muito neles, assim, me vejo e podendo falar muitas coisas de tudo que eu vivi, das reinvenções, de como cair, como se levantar, como se destacar. Isso é uma coisa importante também, né? Um certo tino comercial do seu próprio produto, né? Você saber entender no seu produto, quais são os dados, qual é aquele traço mais forte que você tem. Pegar isso e fazer isso exponencial, né? Assim, botar isso forte, né? Isso é importante também, esse tino de marketing do seu próprio... Então eu gosto de passar muito isso, né? E foi com esse intuito que eu comecei a fazer palestras, escrevendo livro, essas ações que eu estou fazendo agora. Me dá muito prazer, assim, poder... contar, trocar, né? Realmente eu tive uma vida abençoada. Não gostei das pancadas, não. Foram bem fortes? Bem fortes. Foram quase mortais, né? Assim, a verdade é essa. Quando a gente toma uma pancada mesmo, tive várias. Mas elas me trouxeram vivência, me trouxeram... poder passar, né, como experiências, né, trouxeram experiências. Poder passar isso, né, pra galera, pra turma mais nova, né. Eu fico pensando aqui na seguinte situação. Você aparentemente parece ser um cara mais sereno, um cara mais pensativo, assim. Aparentemente, né, pelo o estilo que você fala. E nessas adversidades que você enfrentou, você teve ou algum grau de serenidade em que você teve que realmente, agora eu tenho que parar e tenho que pensar, o que exatamente eu vou fazer? E dentro desse cenário, qual que foi o maior desafio, como pessoa mesmo, depois que você, como você mesmo disse, né, chegou lá no fundo do poço, e aí você, com todo aquele desgaste emocional, tem que pensar em se reinventar. Onde é que está esse maior desafio aí? É aceitar ou é se reinventar? Eu acho que a gente precisa ter esse momento, eu chamo de momento meio-fio. Meio-fio é lá no Rio, na calçada tem, não sei como é que chama aqui em São Paulo, onde termina a rua e vem uma coisa assim. Sim. E esse é o momento que você senta ali, né? Eu já sentei ali algumas vezes assim, você olha e fala, cara, que merda. O que aconteceu comigo? Pô? Mas esse momento meio-fio, ele exige uma certa humildade. Eu acho que a gente tem que, primeiro, reconhecer que está fudido. Enfim, se fudeu, levou uma pancada. Precisa assumir isso e reconhecer que você precisa de ajuda. Eu acho que precisa dessa humildade, assim, cara, eu preciso de ajuda. Eu sempre fui muito buscador, assim, de buscar em livros, em pessoas, me fala alguma coisa. Eu me lembro nessa época, eu ia em amigos, eu estava muito, muito depressivo, muito, assim. Engraçado quando eu conto em palestras, né, esses casos, esse é o momento que eu vejo gente chorando, que eu vejo, né, tem uma conexão. Essa dor, todo mundo passa, né? E é sobre esse momento que eu quero muito dar a mão e tentar ajudar no que eu puder. Mas, enfim, eu ia nesses meus amigos e perguntava, me fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Me fala alguma coisa, qualquer. Então, tem essa busca. Cara, eu li todos os livros de autoajuda possíveis, assim. Eu buscava uma resposta, sabe? Eu não quero morrer, né? Porque continuar ali era a morte. Eu passei essa queda específica, eu passei 1 ano e meio trancado dentro de um quartinho. 1 ano e tal. Quase que vira uma depressão, né? Não, eu tava muito deprimido, assim. Eu não tenho problema em dizer, eu pensei em morrer, assim, juro. Ou eu vou atrás, mas eu não queria morrer, mas
Quando a gente leva uma pancadona forte, a gente... Você cogita a morte como uma opção A gente de saída. cogita, a gente faz, cara, não vai dar pra mim, não. Agora, cara, você como um cara influente nessa época, eu poderia dizer, uma das épocas de glória, né? Com tanta... Cara influente, com tanta gente... Nossa, sumiram todos. Então, é isso que eu queria perguntar. Um ano, ninguém me ligou, ninguém, sumiu tudo. Assim, foi incrível isso. Eu vivia em festas, etc e tal. Eu passei 1 ano e meio, eu desapareci da face da Terra. Isso dói muito também para o homem mais novo, né? Acho que se fosse hoje, eu acho que hoje eu estou mais velho também, não estou ligando tanto. Mas você é mais novo, você se apega ao sucesso, se apega a essas coisas, né? Mas eu fui buscar, fui ler todo livro de autoajuda possível, fui conversar com amigos, fui buscar. E eu acho que esse é o passo de fé também, né? Buscar, reconhecer que você está numa situação ruim, pedir ajuda. Isso é um passo, né? A vida começa a responder, né? Tanto que eu liguei para um, liguei para outro, aqui, daqui a pouco esse amigo fala, cara, lembra daquela empresa que a gente conversou? Eles estão começando. Foi daí que eu saí, né? Eu saí por uma empresa americana que eu tinha conversado lá atrás, anos atrás, não sei o quê. Enfim, mas você se movimenta, a vida movimenta também, né? Hoje você percebe que algumas pessoas se deparam com situações muito menores do que essa e de repente que fazem ela travar e distanciam ela das metas pessoais, como evoluir no trabalho, como estudar, por exemplo, ou o que você, na sua percepção, fez, você se deixou abater por muito menos. Qual que é a tua percepção nessa questão? Eu acho assim que a dor de cada um, ela é a maior possível, né? Por mais que você tenha vivido, que sua unha quebrou e o amigo perdeu o filho, a sua unha vai doer mais do que o outro perdeu o filho. Então a dor de cada um, ela é quase que feita direitinho para você. Vamos brincar que existe um sentido na vida e que essas coisas acontecem para a gente ir adiante. Eu não sei se eu acredito nisso ou não, mas gosto de acreditar nisso. Acho interessante, pelo menos. Então, eu acho que as coisas acontecem para cada um, ou a dor de cada um, ela é muito bem... A engenharia é bem feitinha para que doa muito naquela pessoa. Então... Acho que a gente tem que, primeiro, respeitar a dor do outro, por mais que pareça pequeno, para ele é muito importante. E ele precisa também respeitar a dor e esse momento meio-fio de humildade, de reconhecer, cara, eu não estou conseguindo andar, né? Está me paralisando. Eu preciso de ajuda. Seja de quem for, seja de amigo, de livro, de... sei lá, parente, familiar. Eu preciso de ajuda, né? Eu acho que é importante isso. Quando você reconhece isso, eu prometo que tem uma questão energética incrível na vida. De novo, não sou religioso, mas a própria física quântica já explica assim. Você faz um passo, a vida responde. Um passo pequeno, uma resposta pequena. Aí você dá mais um passo. Isso aqui. Essa busca de ajuda já é um passo, a vida vai responder. E isso é que vai te fazer voltar a caminhar, né? É engraçado que tem essas pessoas que acreditam no estoicismo, não sei se você ouviu falar nesse termo, né? Ser estoico. Tudo acontece porque tem que acontecer. Ah, sim. Se aconteceu, o meu carro quebrou aqui, teve que acontecer de quebrar naquele exato lugar que talvez lá na frente poderia ter acontecido alguma coisa. Enfim, essa é uma essa boa coisa. História, né? De se acreditar. Eu acho que a gente tem que... Eu vi uma vez uma entrevista da... Como é que é o nome dela? Pô, esqueci, uma escritora incrível brasileira, ela é bem mais velha. E ela falava... eu não acredito em Deus, não acredito em nada. E é muito ruim. Ela já bem velhinha, falando com uma humildade enorme, ela falando, eu queria muito acreditar, porque é muito melhor. Eu acho que a gente escolhe o que a gente quer acreditar, né? É bom acreditar nessas coisas. Hoje, se você tivesse que voltar no passado e te dar um puxão de orelha, com toda essa bagagem que você tem hoje, com toda essa experiência de vida, com todos esses altos e baixos que você teve, se você tivesse que dar uma dica para você,
Como é que seria essa conversa? Cara, sem dúvida que eu não gostaria de ter sido jovem. A verdade é que o corpo, sim, é legal, mas a gente acredita em tanta bobagem, isso traz tanta dor pra gente. E é difícil falar isso, porque não adianta eu falar isso, porque o jovem vai continuar acreditando em bobagem. Porque são as questões sociais, os conceitos sociais, as pressões, né, as expectativas sociais que a gente precisa cumprir. E tudo isso... Olha, eu diria que 90% do nosso sofrimento da raça humana, do ser humano, ele é criado por nós mesmos, né? A gente criou esse modelo social que tem essas pressões, que o homem tem que andar de Porsche e ter um monte de mulher e andar no iate, senão ele é um bosta. Estou exagerando, obviamente, mas tem esses modelos a serem cumpridos, né? Conceitos, e que pesam e que transformam a vida da gente num horror. Então, assim... Nem adianta eu falar isso para uma pessoa mais jovem, porque ela vai continuar vivendo isso, e quando ela for mais velha, ela vai abandonar essas bobagens todas e a vida se torna melhor. A verdade é essa. Quando a gente larga essas bobagens de lado. Eu queria não ter tido essas bobagens, porque por mais que eu tenha caminhado, me reinventei, levantei, foi com muita dor. E boa parte dessa dor é pelos meus próprios conceitos que eu acreditava, né? Para um jovem que fez sucesso público, perder tudo isso e passar 1 ano e meio sem ninguém te ligar, dói muito, né? Óbvio que dói. O teu ego vai no chão, né? Você fala, pô, eu sou um lixo, né? Hoje não doeria, não levaria tão a sério, mas na época esses conceitos sociais doem demais, né? Você falou um negócio interessante que eu estava refletindo, e quando você estava falando, eu estava pensando nisso, né? Você disse que você tem ali, dentro da sua empresa, vários funcionários, eu tenho certeza que são de idades, assim, mais experientes, menos experientes, mais jovem, meio termo, idades aleatórias, né? E você fala que você sempre fala para eles, né? Essa ideia aí de como é que você fez para evoluir, o que você fez para se reinventar, por onde que tem que ir e tal. Como é que você aconselharia essas pessoas que têm essa responsabilidade de fazer uma gestão, talvez seja até em casa, uma gestão familiar ou uma gestão dentro da empresa que ela trabalha? Como é que ela pode dosar o estilo dela de fazer essa gestão até na vida dela mesma de uma forma que seja eficiente e que entenda o outro lado também? Porque, pelo jeito que você falou, você entende a fase em que aquelas pessoas estão porque você já passou por aquilo. É como um técnico de futebol, né? Ele vai mostrar o que o cara tem que fazer porque ele já passou por aquilo ali. Então, ele sabe o que vai dar certo e o que não vai. Como que você traria isso de uma forma que essa pessoa tem resultado para que ela entendesse realmente como é que ela pode gerir esse movimento? Você falar isso, eu me lembro quando eu quis montar essa nova empresa, que eu montei a Codex, eu tinha 2 conceitos principais, 2 pilares que eu queria que minha empresa... Aí eu aplico isso para uma pessoa, para o que for. Esses 2 pilares eram, de um lado, eu queria uma empresa, um ambiente que fosse de felicidade e de evolução para os indivíduos que estavam naquela empresa. É claro que isso vem do meu lado mais artístico, mais humano, né? Era muito importante para mim, tanto que foi a primeira área que eu montei, foi a área de people, né? Não é RH, mas people voltado para o desenvolvimento das pessoas. Eu acho que a gente, como líder, ou a empresa, tanto faz, nós temos responsabilidade com o desenvolvimento do outro que está trabalhando para a gente, né? Claro que nós temos responsabilidade com o nosso próprio desenvolvimento também, mas eu diria mais, se você lidera pessoas, você tem que empurrar essa pessoa a evoluir. Ou deve, pelo menos. É assim eu vejo. Na minha empresa, eu acredito que a empresa tem corresponsabilidade com a evolução de cada indivíduo. Evolução humana, profissional, né? Seja pagando curso, seja aconselhando, seja... Eu estou sempre conversando, né, com as pessoas nesse sentido. Então, esse era um pilar. O outro pilar é da efetividade, que aí eu aprendi com os americanos, né? Aquela máquina de venda que os americanos têm, eu adoro. Eu sou fascinado por isso. Acho incrível a metodologia de venda que eu aprendi com os americanos. Eu nunca vi no Brasil ser aplicado ainda, assim,
da forma como eles aplicam, com as análises financeiras em pipeline. O valuation da empresa é o pipeline, a projeção de pipeline do CRM, né? do Salesforce, do HubSpot, enfim. Então, eu queria que fosse uma empresa também... Aliás, te conto, eu tenho um minuto para... Tem, manda. Eu te conto uma história interessante, porque quando eu montei minha primeira empresa, e aí a gente vendeu para a Ogilvy, foi vendida para a Ogilvy, etc. E aí eu montei outras e foi dando certo, eu tinha um recalque enorme, porque ninguém nunca tinha me chamado para ser um executivo. Nenhuma empresa nunca tinha me chamado para nada. E eu pensava, cara, por que eu vendi, sou um empresário até né, bem sucedido, por que ninguém me chama? E aí eu ia conversar com os headhunters na época, amigos headhunters, enfim, e eles falavam, mas cara, sua formação é o quê? Músico. Ah, mas aí, cara, não dá, músico não dá mesmo. Mas por que não dá? Eu vendi minha empresa, eu montei outra, vendi, minhas empresas dão dinheiro, né, são grandes. Ah, mas o mercado era muito antiquado nessa época, né? Mas aí o mundo foi mudando, veio o Steve Jobs da vida, veio Elon Musk, etc. E o mundo mudou. E aí, de repente, num período de 1 ano e meio, as grandes empresas, a Accenture, a Oracle e a IBM, me chamaram para fazer um processo para ser CEO, né, do Managing Director do digital todo, enfim. E nesse momento eu aprendi muito sobre o funcionamento dessas empresas, principalmente a Oracle e a Accenture, que são máquinas de fazer dinheiro, incríveis. Então, é só uma parte que, enfim, acabei não indo, graças a Deus, mas eu tinha um recalque enorme, porque ninguém nunca tinha me... Aliás, eu nunca tive um emprego na minha vida, até hoje, assim. Continua sendo um recalque, eu tenho que montar minhas coisas. Ninguém me chama. Mas, enfim, voltando, eu queria... O segundo pilar é tipo Oracle, tipo Accenture, essas máquinas americanas de fazer dinheiro. Esses 2 pilares, eles são conflitantes. E você, como líder, ter esse lado humano de se preocupar com o desenvolvimento, o seu e dos seus liderados, e ao mesmo tempo exigir efetividade e numa empresa lucrativa, etc. Esses 2 pilares são conflitantes, mas essa é a minha brincadeira, é unir esses 2 pilares. Eu acho que esse pilar humano de desenvolvimento, ele é muito mais desenvolvido nos gestores que têm um lado artístico. Eu tenho que dizer isso, é verdade. Eles já vêm com um lado um pouco mais humanizado nesse sentido. Porque o lado da efetividade, ele é mais comum nos gestores ou nos executivos, né? Porque ele é treinado para isso. Ele faz uma faculdade de administração, sei lá o quê. Então, o tempo todo o treino é você ser efetivo, ser lucrativo, né? Etc. Agora, juntar isso como líder, ter esse lado de você empurrar o desenvolvimento, aí que está a brincadeira, aí que eu acho que é legal. É um líder mais moderno, né? Você não está preocupado só com lucro e efetividade, você está preocupado com o desenvolvimento humano. A gente vive... Essa empresa que eu montei, que trata de reputação de marca ou de nome, na verdade, ela trata de uma coisa chamada verdade. E eu chamo isso do marketing da verdade, né? O marketing mudou completamente, né? Nos anos 80, 90, você via publicidade, aquela mentirada horrorosa, né? Que era pura mentira, né? O produto não era nada daquilo e se fantasiava um produto absolutamente mentira, a publicidade. Margarina, né? Que reúne todo mundo na mesa do café da manhã. Mentirada horrorosa, né? A margarina matava todo mundo de câncer, enfim. Não sei se é o caso, mas era mais ou menos isso. Mas, de lá para cá, a gente vem mudando. A humanidade está num processo claro de mudança de consciência. A gente vê isso pelos nossos filhos, né? Eu tenho uma filha agora, já está com 14, 15 anos, mas desde que ela nasceu, ela pensa diferente, mas pensa completamente diferente de mim, né? Primeiro que ela não quer ter um carro importado, não quer nada disso, ela quer viver um mundo legal, né? Quer a natureza, quer preservar o mundo, tem outros conceitos. São gerações diferentes, né? São gerações que vêm com chips já diferentes, que mostra claramente essa mudança de consciência da humanidade. E a verdade,
ela transparece hoje muito mais do que transparecia umas décadas atrás. Você vê a verdade da pessoa rapidamente. Eu não sei o que mudou. Pode ter sido, praticamente falando, está todo mundo sendo filmado, gravado o tempo todo, então você vê mais. Esse é o lado prático. Mas tem um lado espiritual que eu diria que tem uma mudança de consciência, a gente enxerga a verdade do outro. Então, eu acho que é muito importante para o líder pensar em ser de verdade, né? A empresa ser de verdade. Porque o consumidor, os seus liderados, eles enxergam rápido quem você é. Não adianta ficar na publicidade antiga. Nós vivemos o marketing da verdade agora, né? E isso é o que a gente fala para o governador, para o presidente. Amigo, não adianta mais você mentir assim. As pessoas vão cada vez mais enxergar você por trás do que você está. A sua alma, ela é mais visível agora, assim. Tem uma mudança de consciência na humanidade. Eu acho isso fascinante, assim. Eu acho entusiasmante, inclusive, que a gente esteja vivendo um momento da humanidade. Eu sei que tem altos e baixos, às vezes a gente está um pouco negativo com a humanidade em si, ou com o Brasil, ou com... Tá? Mas a gente está evoluindo como humanidade, a gente está evoluindo sempre, né? Sua resposta foi muito interessante nessa questão da liderança, né? Ter um olhar mais humano e entender o estado atual de cada um, se baseando nessa ideia de gerações, né? Porque dentro da empresa você tem gerações diferentes e de vários níveis, né? Então, entendendo isso, a gente consegue aplicar isso e dentro da nossa própria casa, né? Você tem ali sua filha que tem uma geração totalmente diferente, claro, totalmente diferente da sua, né? E isso em questão de pensamento, em questão de jeito de fazer as coisas. Então, a gente sabe que essa geração, ela tende a se preocupar mais com a questão de saúde, com a questão de uma série de coisas ecológicas, porque elas estão vivendo em uma época em que a preocupação é essa, né? E minha filha, desde que nasceu, ela se preocupa com isso. É incrível, parece um chip mesmo, diferente, assim. Tem uma mudança acontecendo brutal e a gente tem que se humanizar nesse sentido. Como líderes, como executivos, como CEOs, a gente tem que trazer esse lado artístico. Eu faço muito na palestra, até brinco, na minha palestra, eu brinco, faço uma comparação de compor uma canção com gerir uma empresa, né? É muito parecido, porque a gente tem hoje, para gerir uma empresa, você tem que usar o seu sexto sentido, a sua criatividade, a sua conexão com coisas aí diferentes, está aberto, né? Não é mais uma questão técnica, né? De você analisar um budget de 5 anos e seguir esse budget, até porque esse budget de 5 anos nem existe mais, porque em 6 meses muda tudo, principalmente nesse mercado digital que é tão rápido, né? Uma areia movediça. Então, tem essa questão de você usar cada vez mais como CEO, como executivo, usar o seu lado artístico. Que legal. Cara, eu fico muito lisonjeado de ter tido... É uma pena que tudo acaba, né? Inclusive esse episódio aqui, a gente tá chegando ao final e quanta coisa que a gente podia ter explorado mais sobre essa tua jornada, porque é incrível. E eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo, elas têm apenas consciência de que, mesmo te conhecendo, não te conheciam, né? Esse tipo de pessoal que já te conhece, né? E é uma jornada incrível. A gente entendeu toda essa tua expectativa, toda essa tua experiência vem desses altos e baixos, de músico a dramaturgo, né? Posso dizer assim, né? Dramaturgo, depois um cara que foi fissurado em tecnologia e hoje está aí, tem essa habilidade de se reinventar. E eu espero que a gente possa ter adquirido um pouquinho, sugado um pouquinho desse teu conhecimento. E antes da gente finalizar, eu queria saber de você como é que as pessoas te encontram. Se elas quiserem te encontrar nas redes sociais. Então é o galia.com.br. Gali com 2 L's, né? 2 L's I. Gali com 2 L's. Tem o meu site, gali.com.br, e nas redes sociais também, Edmar do Gali, enfim. Maravilha. Então, se quiser encontrar ele nas redes sociais, só colocar lá Gali com 2 L's que já vai aparecer em tudo, né?
Gali, Vai. cara, brigadão demais Brigadaço pelo por essa carinho, oportunidade super, da gente super carinhoso da sua parte. tá junto aí. Uma delícia. Foi muito bom, eu gostei demais de saber dessa tua trajetória, eu tenho certeza que isso motiva a gente de Tomara. certa forma. E eu espero bom. que você, que tá aí do outro lado, possa ter se motivado e tomado isso como exemplo para colocar em prática nos 3 pilares mais importantes. Sabe que esses 3 pilares aí são exatamente os 3 pilares que você usou para poder evoluir, né? O pilar pessoal, o pilar intelectual Sim. e o pilar profissional, né? Porque não dá pra gente ser um mais que o outro, a gente tem que dosar. E eu quero dizer que foi um prazer estar com você aqui. Mais uma vez, essa é uma iniciativa da Motivação Palestras e você esteve em mais um episódio do Motivecast. Gali, pessoal que está aqui da técnica, todo mundo, foi um prazer estar com vocês e a gente se encontra no próximo episódio.